Bom dia, graça e paz. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, de uma maneira poderosa e tremenda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui nesta manhã, nós queremos agradecer em primeiro lugar ao Senhor, dizer para Ele bom dia, Espírito Santo. Ele é muito bem-vindo para estar conosco. Eu creio que você também abriu a porta do seu coração, não somente da sua casa, mas do seu coração, para ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco hoje. E eu gostaria de ler Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17, que diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações se constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Esse versículo ele é muito tremendo, ele fala sobre o milagre da fé. É quando a gente entra nesse mover do Espírito, crendo, como diz lá em Provérbios, esse é um versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios, é 2 Coríntios 4:13, que diz assim, ó, crie, por isso falei. Tão simples, né? Com esse versículo, ele gera uma fé tão grande no nosso coração, quando a gente crê, a gente fala. Crie, por isso falei. Está lá em 2 Coríntios. E aqui em Romanos 4:17, fala assim, que Deus, o qual nos vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Deus nos dá como que a gente fala? Essa autoridade? Essa autoridade no nome de Jesus, isso mesmo, essa autoridade no nome de Jesus, de nós chamarmos aquilo que está no reino espiritual, chamarmos para o reino físico. É tremendo, né? Essa arma que nós temos, que nós possuímos em nome de Jesus, a trazer aquilo que está lá como promessa para as nossas vidas, que ainda não chegou, mas nós podemos orar nesse sentido. Chamar a existência, olha, aquilo que ainda não existe, ainda que nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas nós podemos chamar. É um exercício. Chamar do reino espiritual para o reino físico. Isso é fé. E isso que nós estamos falando nessa manhã é um desafio, né? Confiar dessa forma é um desafio, é um milagre, mas é também para nós encarado como um desafio. E nós gostamos de desafio, não é assim? A palavra nos desafia. A todo momento, a palavra do Senhor, ela nos leva a caminhar nesse desafio. É um desafio para nós, crer contra a esperança, quando ele fala para nós não estarmos olhando para a circunstância, caminharmos sobre as águas, que foi o que Pedro fez. É tantas coisas que a palavra de Deus nos confronta com desafios. Mas Deus, no nome de Jesus, nos dá essa autoridade, no nome de Jesus, de estarmos confiando e crendo naquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos garante que em Cristo Jesus nós somos muito mais que vitoriosos. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu gosto muito daquele versículo que Paulo fala que, graças a Deus, ele sempre nos conduz para o triunfo, sempre nos conduz para a vitória e nunca para a derrota. Nós entendemos que em Deus não existe derrota. Não existe, porque ele já nos chamou, já nos fez muito mais que vencedor, em nome de Jesus, através de Cristo Jesus. Deus te abençoe. E nós estamos aqui, né? Sim. Mais uma vez. Para estarmos falando sobre os galardões. Galardão. Exatamente. Deixa eu só voltar aqui, né, pastor? Sabe por que eu acho tão tremendo esse texto, né, que você leu? E aí também de Filipenses 4, né, que você vai, como que é, né? Filipenses 4. Não, é 2 Coríntios 4:13. Isso. Por isso eu falei. E é o que Deus faz, né? Porque é o que nos ensina Jesus, quando o próprio Deus, ele vai ali e vai dizendo assim, né? Haja luz, onde não havia luz.
né? Ele começa a determinar as coisas e ele chama a existência como se não fosse. Então, o que você que está nos assistindo, você precisa chamar a existência? Talvez alguma coisa que você precisa pagar. Talvez o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, né? Chama a existência, né, pastor? Chamar a existência é ter o mesmo nível de fé de Deus, né? É isso que Deus fazia e é isso que Ele nos ensina. Chama a existência. É crer que o Senhor é quem está fazendo, né? A vida e a morte estão no poder da língua, e nós cremos que quando nós chamamos a existência, salvação, libertação, cura, nós estamos fazendo, sendo discípulos do próprio Deus, né? Fazendo como o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus, ele disse, se você crê, você vai dizer a esta montanha, sai daqui e passa para lá. E isso vai acontecer. Qual que é a sua montanha hoje? Né, pastor? Qual que é a montanha que a pessoa está vivendo? Por isso é uma necessidade de falar. Mas veja, né? Ele vai dizer, primeiro se crê. Não é você ir falando por falar. Com o coração se crê. E com a boca se confessa. Então, primeiro tem que crer aqui, ó. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra, né, pastora? Nós vamos ouvir a palavra, e ouvindo a palavra nos dá autoridade para declarar a palavra com fé. Isso. Amém? Amém. Olha que tremendo. Pois é. Glória a Deus. Vamos então, nós vamos estar falando, né? Retornando aqui ao nosso estudo sobre o galardão, né? O galardão, a recompensa dos salvos, né? E nós estamos vendo aqui um versículo baseados em Apocalipse, capítulo 22, no verso 12, que está na tela ali, pastora. Vamos ler. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Então, quando nós observamos aqui, nós vamos ver assim, ó, Deus é um Deus recompensador. Já pensou uma coisa dessa? A palavra galardão, no grego, significa aquele que faz pagamento. Aquele que dá o pagamento. Então, nós vamos receber um galardão do Senhor. Então, para nós entendermos, nós estamos na base. Nós vamos ficar estudando, estamos estudando aqui bastante sobre isso. Mas estamos vendo aqui na base, a respeito de doutrina da salvação, né? E nós estamos estudando, e a pergunta que se faz podemos ter certeza da salvação? Essa é a parte 3. Nós já vimos a parte 1, parte 2. Estamos na parte 3. Será que nós podemos ter certeza da salvação? E aí está a resposta. Podemos ter certeza da salvação? Sim. Nós podemos ter certeza da salvação, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Jesus, ele veio aqui para dar salvação. Agora, existem promessas. Veja aí, ó. As promessas da palavra de Deus declaram a nossa salvação. Então, vamos ver bastante esses textos aqui. João, no capítulo 3, no verso 36. Olha só que João, capítulo 3, verso 36, ele vai nos dizer. Vamos lá. João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha aí, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E o que não crê? Desse texto. De acordo com o texto. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus. Ou seja, por isso que fala, a condenação já está determinada para aquele que não aceitou Jesus. Então, podemos ter certeza da salvação? Sim, porque Jesus, ele já nos salvou na cruz do Calvário. A cruz já nos garante a salvação, mas aquele que não crê em Jesus como o único,
Então não é Jesus e Allan Kardec. Não é Jesus e Maria. Não é Jesus e Paulo. Não é Jesus e qualquer outro homem. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Isso quer dizer que aquele que aceita Jesus, este que declarou a Jesus, é este que confessou Jesus, que está sobre ele a determinação para ir para o céu. Olha que bênção. Olha também outro texto, João, no capítulo de número 10, versos 28 e 29. João 10, 28 e 29. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo das mãos de meu Pai. Amém? Olha que coisa tremenda, pastora, né? Então, ele nos dá a salvação. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, de modo algum este será tirado. Ele fala, aquele que Deus me deu, esse não será tirado. Não será lançado fora. Né? Não, Deus não desiste. Né? Olha que coisa tremenda. Então, Deus, a partir do momento em que a pessoa confessa genuinamente a respeito da sua salvação, ao confessar, Deus não vai tirar mais ele. Aquele que o Senhor me dá, eu de modo algum lançarei fora. Que coisa tremenda. Deus não vai tirar, porque pertence a ele. Então, às vezes a pessoa pode até dar um tempo, né? De repente, tem pessoas que falam, eu sou desviado. Eu costumo dizer, você não é desviado, você deu um tempo. Porque Jesus, de forma alguma, lança fora. Enquanto você estiver aqui na terra, você tem a oportunidade de estar buscando verdadeiramente ao Senhor. Veja, é tremendo, pastora, nós sabemos que somos verdadeiramente salvos em Cristo, que esta salvação não será tirada, que nós temos um destino, você tem um futuro, e é um futuro que diz a palavra, um futuro que vocês não imaginam, é um futuro de paz, disse o Senhor no Velho Testamento. Né? Eu tenho um futuro para vocês que é um futuro de paz, e é esse futuro que Deus tem para nós. Olha que coisa tremenda. Então creia a sua salvação na sua casa. A palavra do Senhor em Atos capítulo 16, se não me engano, diz assim, crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Esta é a promessa que o Senhor tem para nós. A sua casa, a sua família, todos serão atingidos pelo evangelho verdadeiro. E 1 de João, capítulo 5, no verso 13, também vai dizer para nós as promessas que declaram a salvação. Olha que coisa tremenda, né? Só podia ser João mesmo, né, pastor? O apóstolo, né, do amor, vem demonstrar tanto o amor do Senhor, né? 5:13, vamos lá. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha aqui, ó, que coisa tremenda. Nestas coisas tenho dito para que vocês creiam no Filho de Deus. Então, quando nós estamos vendo aqui, lê de novo, pastor, olha que coisa tremenda. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha só o que ele está dizendo. Para que creiais que tendes. Ele não fala assim, ó, vocês terão. Existe já aqui uma condição. Você já tem a vida eterna. Eu quero dizer para nós, né, pastor? Nosso nome já está escrito no livro da vida. Né? Paulo escreve lá, em Tessalonicenses, a respeito de alguns irmãos, ele falou, os quais já estão com o nome no livro da vida. Nós temos a certeza que o nosso nome já está rolado no céu, que o nosso nome já está no livro da vida. Por quê? Porque estas são as promessas que o Senhor tem para nós. Então, nós podemos ter certeza da salvação. Jesus deixou bem claro, aquele que vem até mim, de maneira alguma, lançarei fora. Olha que coisa tremenda, ele não lança fora. Tem lugar, né? Na mesa, tem lugar no reino, tem lugar só aquele. Exatamente.
Segundo ponto que nós vamos observar é que a perfeição da obra de Cristo assegura a nossa salvação. Por que que nós cremos que nós somos salvos? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso não é uma condição nossa, né? Quem é que pode realmente ser salvo? Aquele que crê em Jesus Cristo, na obra que ele fez na cruz do Calvário. Ou seja, o homem não tem condição nenhuma de se salvar. Olha o que diz Isaías 53:6. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha, então naquela cruz do Calvário, ele tomou o meu lugar, né? Ele tomou o lugar de pecador, ele tomou o meu lugar de pecado, ele tomou o meu lugar de malignidade, ele tomou o meu lugar de pensamentos ruins, ele tomou o nosso lugar. Então, toda a iniquidade estava jogada em Jesus. Toda a maldição estava jogada em Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, por que nós temos a plena certeza da salvação? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Talvez você tenha agido, ou falado, ou pensado, né, de alguma maneira do tipo assim, eu pequei, perdi a salvação. Não. Você tem aquele que está à direita de Deus Pai intercedendo por você. Então, a garantia não está em nós, a garantia está na obra que Jesus faz por nós. Amém. Tudo pertence a Ele. Outro texto é Romanos, capítulo 5, no verso 10, que já nos mostra que verdadeiramente é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Gente, o homem não tem direito de salvar a si mesmo. É só Jesus. Olha aí. Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, porque qual que é a nossa condição hoje? Nós somos agora reconciliados perante Deus. Estamos reconciliados no Senhor. Ninguém tira isso de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, miséria, nudez, perigo ou espada? Como está escrito? Nada. Nada nos separar. Vai nos separar do amor de Cristo. Então, quando nós estamos no Senhor, a salvação pertence a Ele. Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida? Primeiro, aliás, nós temos aí na tela, o Espírito Santo, no íntimo, confirma a nossa salvação. Como nós estamos em Romanos, vamos lá em Romanos 8:16, que é esse texto tremendo, vai dizer, o Espírito de Deus, ele vai confirmar. Isso, vai testificar. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha. Como é que você sabe que você vai para o céu? Porque o Espírito Santo testifica. Testifica. Como é que você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida? Porque testifica. Como é que você sabe que existe céu e inferno? Porque tem gente que é assim, né? A gente nunca sabe do outro lado. O Espírito que habita em mim testifica. Existe céu. O Espírito que habita em mim testifica. Eu vou habitar. Tem uma nova morada. O Espírito que testifica em mim, ele testifica dizendo, você é filho. Você é filho. Né? Olha só Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouviste
a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Então, nós somos salvos por causa da palavra, a promessa. Aí ele fala, foste selados com possessão, como é dele. Então, quero dizer para você, nesta manhã que nós estamos aqui, quero dizer para você que você foi selado, você já foi estabelecido com promessa do Senhor, de que você já está com o seu nome escrito no livro da vida. Aceitou Jesus? Você ainda não aceitou Jesus? Talvez esse vídeo chegou para você e está falando assim, nossa, está falando sobre salvação, eu sou salvo, eu não faço mal para ninguém, né? Não mato, não roubo, mas eu quero dizer para você, você não pode se salvar a si mesmo, ainda que fazendo boas obras, ainda que fazendo boas coisas para as pessoas. Só há um bom, e esse bom é Deus Pai, esse bom é Jesus. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Reconheça Jesus. Esteja aqui, vai passar a programação. Vem conhecer a Jesus. Esteja aqui, você que quer oração, venha nas quartas-feiras de Vitória para estar orando por você aqui na igreja. Esteja aqui, você jovem, na rede de impacto, no culto de família, de domingo às 19 horas. Sai da sua casa, venha estar presente com o corpo de Cristo. Porque quando nós estamos com o corpo de Cristo, nós ficamos mais felizes, é mais alegre. É muito bom estar no corpo de Cristo. Ele ordena a bênção. Ele ordena a bênção. Está passando aí na tela para você. Sai do seu lugar, sai da sua casa e vem ser templo vivo do Senhor nesta terra. Vem deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida. Confirmar por que nós somos templo vivo, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu sou o templo do Senhor nesta terra. Você não pode mais viver como morto, você não pode mais viver debaixo de uma morte. Existe um viver em Cristo, existe uma vida para você, que é a vida não somente aqui na terra, mas a certeza de uma vida que o Senhor tem para nós, que continua sendo lá no céu. Por isso nós estamos vivos. Amém. Vivos na presença do Senhor. Está passando a programação aí na tela para você. Em nome de Jesus, esteja aqui em um dos cultos da igreja. Participe das células, né? A igreja aqui tem várias células, né, pastor? Participe das células. Vem conhecer Jesus, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Até tem um versículo que Jesus deixou escrito, acho que é João. Vem ver. Vem ver. Vem ver, né? É João mesmo que ele vai falar, né? Vem aí ver. É um versículo que a gente tinha Exatamente. Escrito na porta da igreja antigamente. Vem e vê. Exatamente. Amém? Amém. Vamos orar, pastor? Eu quero que você, se não aceitou Jesus, para você, se você ainda não fez esta oração, que chegou talvez esta live para você, e você nem sabe por que está ouvindo, mas você precisa reconhecer Jesus. Faça uma oração com a pastora para que reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Repita comigo essas palavras. Pai, nesta manhã eu recebi essa palavra e eu quero abrir o meu coração para o Senhor. E dizendo que eu te recebo como meu único, suficiente Salvador. Entendi que o Senhor ressuscitou dos mortos e está vivo. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, que a partir de hoje eu declaro que sou filho de Deus e ninguém tira isso de mim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Pelo contrário, ele acolhe e nos recebe como seu filho. Nós agradecemos
por essa manhã. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é muito bom para conosco. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Até a próxima. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe.